Fala, meus amores, JP Biologia Borne aqui na área, num local um pouquinho diferente. Eu acho que vocês reconhecem essa logo aqui atrás, né, que é a logo do professor Felipe Alves, né, Física Fácil. Pois é, estou no escritório da Malba, aqui no Mais, né. Vim gravar nossa aula hoje aqui nesse local, tá certo? Minha casa está passando lá por uma reforma, né, o prédio está passando por uma reforma. Então, hoje eu vim gravar aqui, nesse ambiente, no Mais. Tá certo? E hoje nós vamos falar também de um sistema muitíssimo importante que cai muito em vestibular. Galera, não cai pouco, cai muito, despenca no vestibular, entendeu? Então é um sistema muito importante, é o sistema digestório, tá certo? Em que é o sistema que a gente vai trabalhar hoje, tá bom? Aí vê só, sistema digestório, pessoal, ele é o sistema que é responsável, tá, pela ingestão, pela metabolização dos alimentos, tá, em que essa digestão vai desde a ingestão do alimento, metabolização do mesmo, tá certo, e absorção do mesmo pelo organismo, tá? Então o processo digestório envolve a ingestão, a metabolização do alimento e a absorção também dos nutrientes. Tudo isso aí faz uma alusão, digamos assim, às funções, de certa forma, do sistema digestório, tá? Que vai desde a ingestão até a metabolização dos alimentos e até também a absorção dos nutrientes, beleza? Então aí, nós já estamos descrevendo 3 etapas do processo digestório, tá? Que etapas são essas? É justamente o que eu acabei de falar. Etapa de ingestão, a etapa de digestão, que é a etapa de metabolização do alimento, tá certo? E por último, a etapa de absorção dos nutrientes, tá certo? Então aí nós temos basicamente as 3 grandes etapas da digestão do processo digestório, beleza? E essa digestão, pessoal, ela ocorre necessariamente no tubo digestório humano, tá? Em que é um tubo digestório completo que apresenta 2 cavidades, a boca e o ânus, tá bom? E além disso, há várias glândulas anexas, tá certo? Que atuam também nesse processo digestório, como por exemplo as glândulas salivares, o pâncreas, tá? Que funcionam como se fossem glândulas anexas, que atuam também no processo digestório, eliminando, secretando principalmente enzimas que vão servir para a digestão do alimento. Beleza? Aí aqui, ó, nós temos um desenhozinho e um esquema, tá? Que mostram claramente quais são os órgãos, as estruturas que fazem parte do tubo digestório humano e quais são essas glândulas anexas, beleza? Nesse esquemazinho aqui de cima mostra claramente essa divisão, em que dá para perceber que tem um tubo digestório que é dividido em boca, faringe, esôfago, intestino, estômago, intestino e ânus, tá certo? Em que, né, o intestino é dividido em delgado e grosso, que a gente vai ver já já, tá certo? E tem também as glândulas anexas, que são necessariamente as glândulas salivares, o fígado e o pâncreas, beleza? Então, e aqui nós temos, do meu lado, nós temos também um desenho que mostra claramente todas essas estruturas, tá? Em que tem, né, aí a boca, a faringe, o esôfago, o estômago, o intestino delgado, o intestino grosso e no final o reto e a sua abertura, que é o ânus, beleza? Então claramente tem todas essas estruturas, bem como tem também as glândulas anexas nesse desenho aqui do meu lado, tá bom? Então vamos lá, ó, aonde que começa a digestão? Vamos por partes. Nós vamos trabalhar, né, a digestão por partes, tá certo? Falando de cada um dos processos de maneira separada e de cada um dos órgãos de maneira separada também, para a gente conseguir entender bem, beleza? Essa digestão, pessoal, como eu falei para vocês, né, ela vai desde a ingestão do alimento, a digestão do mesmo e depois a absorção dos nutrientes, tá? Quando a gente fala de digestão do alimento, a gente fala necessariamente de uma digestão que envolve, né, um ato mecânico, uma digestão mecânica, tá certo? E também uma digestão química. A digestão mecânica é nada mais, nada menos, né, do que processos, tá, que ocorrem com o alimento
para que ele seja digerido mecanicamente, triturado, conduzido, beleza? Então, por exemplo, a mastigação, ela é uma digestão mecânica, beleza? Que necessariamente, né, tritura o alimento, beleza? Então, na boca já se inicia a digestão, sendo essa uma digestão mecânica. Aí você pode perguntar, JP, mas na boca só existe digestão mecânica? A resposta é não. Na boca também existe a digestão química do alimento. O alimento também pode ser digerido quimicamente na boca. Para quem não sabe, nós temos várias glândulas salivares na boca, tá certo? Glândulas essas que são a glândula parótida, as glândulas submandibulares, tá certo? E as glândulas sublinguares, tá? São essas glândulas que nós temos na nossa boca. E essas glândulas, elas eliminam saliva, obviamente, tá? Só que nessa saliva, pessoal, tem, além de, obviamente, água, tá? Tem também enzimas digestivas. E a enzima digestiva presente na nossa saliva é uma enzima chamada de amilase salivar ou pitialina. E essa amilase salivar ou pitialina, ela digere amido, tá? Ela causa um desdobramento, digamos assim, do amido em maltose, tá? Na nossa boca ainda. Então, ao passo que a gente mastiga, tá? A saliva vai umedecendo o alimento. Só que além de umedecer o alimento, essa saliva também atua diretamente na digestão do amido, beleza? Através da enzima chamada de amilase salivar ou pitialina. Agora você sabe que na boca já ocorre a digestão mecânica através da mastigação e também ocorre a digestão química através da enzima chamada de amilase salivar ou pitialina que digere o amido. Isso na nossa boca. Beleza? Aí vejam só, após haver essa mastigação, esse umedecimento, digamos assim, do alimento por parte da saliva e essa digestão química parcial do amido, tá certo? Ocorre a formação do bolo alimentar. Então, o bolo alimentar é o alimento após a digestão que ocorre com ele na nossa boca. Beleza? Então, quando o alimento ele é processado na nossa boca, tá? Ocorre a formação do bolo alimentar. Então não esquece. Bolo alimentar é formado na boca. Beleza? Aí vê só. Esse processo de eliminação de saliva, uma coisa que eu não mencionei para vocês, esse processo de secreção ou eliminação da saliva é chamado de insalivação, tá? É um processo de eliminação da saliva por parte das glândulas salivares. Aí vê só, depois que esse alimento ele é digerido na boca, né, obviamente parcialmente digerido na boca, ele vai ser deglutido, vai ser engolido, ele vai ser deglutido, tá? E esse alimento, quando ele é deglutido, ele passa pelo esôfago e passa pela faringe. Primeiro pela faringe, depois pelo esôfago. Para quem não sabe, a faringe ela é um órgão, né, um conduto presente aqui nessa região, mais ou menos aqui no pescoço, em que esse conduto é, na verdade, uma região em que liga o sistema digestório ao sistema respiratório. É o mesmo conduto que é compartilhado pelos dois sistemas, digestório e respiratório, tá? A faringe está interligada à laringe e também ao esôfago. Tá? E existe uma comportazinha feita de cartilagem que faz com que haja essa separação em momentos de deglutição e momento de respiração. Quando a gente está deglutindo o alimento, tá certo? Essa comporta chamada de epiglote, ela fecha a passagem da faringe para a laringe, deixando o alimento passar somente para o esôfago. Quando, né, a gente está respirando e o ar precisa passar da faringe para a laringe, essa epiglote se abre, permitindo a passagem do ar, beleza? Então, existe essa ligação entre a faringe, o esôfago e a faringe e a laringe. Mas quem atua necessariamente, tá, no fechamento, digamos assim, ou na abertura da passagem de um dos canais, dos dois canais, para falar a verdade, né, entre a faringe e a laringe, necessariamente, tá, é uma comporta, né, digamos assim, uma estruturazinha chamada de epiglote,
que fecha a passagem entre a faringe e a laringe quando a gente come e abre a passagem entre a faringe e a laringe quando a gente respira. Tá certo? Aí voltando para cá. Aí, ó, na boca nós temos aí, né, a língua, os dentes e as glândulas salivares que vão atuar na digestão química e mecânica que ocorre na nossa boca para a formação do bolo alimentar. Além disso, o pH da boca é um pH, né, neutro, digamos assim, né, basicamente um pH que gira em torno de 7, tá? E, além disso, né, a digestão do amido que ocorre, né, converte amido em maltose a partir de um desdobramento do amido, digamos assim, por parte da amilase salivar. Eu acho que eu já falei bastante coisa sobre a boca, tá certo? Aí, vê só, como eu expliquei para vocês, tem nessa imagem claramente, né, a faringe ela liga, né, a faringe ela liga, né, ela está ligada, perdão, tanto à laringe quanto ao esôfago, tá? E existe uma comportazinha, uma estrutura chamada de epiglote, que fecha a passagem da faringe com a laringe quando a gente deglute o alimento. Beleza? Uma coisa bem interessante que eu preciso falar para vocês, que eu já vou mencionar agora, tá certo? Que é com relação aos movimentos peristálticos, tá? Galera, essas duas estruturas, tanto a faringe quanto o esôfago, que atuam na deglutição juntamente com a língua, tá? A língua vai auxiliar também na deglutição, na mistura do alimento na nossa boca. Esse movimento de deglutição que ocorre pela faringe e pelo esôfago, ele sofre um auxílio de pequenos movimentos de contração realizados por musculatura lisa presentes no nosso esôfago e na nossa faringe. Então, nesses dois condutos, há uma musculatura lisa que vai realizar movimentos de contração que vai conduzir o alimento, vai conduzir o bolo alimentar da boca até o estômago. Então, quando a gente deglute o alimento, a faringe realiza pequenos movimentos de contração e o esôfago também realiza pequenos movimentos de contração, conduzindo o alimento até o estômago. Esses pequenos movimentos de contração são involuntários, lentos e são realizados pela musculatura lisa presente nesses dois condutos. E esses movimentos de contração são chamados de movimentos peristálticos ou peristalse. Esses movimentos peristálticos ou peristalse também é realizada pelo intestino. Então, o intestino também realiza movimentos de peristalse. O estômago também. Só que esses movimentos de peristalse realizados pelo intestino e pelo estômago são movimentos mais lentos, de uma contração mais lenta, digamos assim, tá? Mais lenta até do que o que acontece no esôfago e na faringe, tá? Só que a função dos movimentos de peristalse no intestino, por exemplo, não é só a função de condução do alimento, tá? No intestino, esses movimentos de peristalse também servem para misturar o alimento com as enzimas digestórias que estão presentes no nosso intestino, beleza? Então, esses movimentos de peristalse são muito, mas muito importantes no nosso tubo digestório, tanto para conduzir o alimento, quanto também para misturar esse alimento com as enzimas digestivas presentes no intestino e também até no estômago, tá certo? Aí, vê só, antes de eu falar do estômago, olha esse vídeo sobre movimentos peristalse, movimentos de peristalse, né, ou movimentos peristálticos, que é um vídeo bastante interessante para vocês compreenderem como é que ele funciona. Olha esse videozinho aí, que legal. Preste atenção. Massa, né? É um vídeo bem interessante, dá pra gente perceber bem os movimentos de contração, os movimentos de peristalse, não é verdade? Aí, vê só, nós já falamos aí da digestão que ocorre na boca, ocorrendo aí a formação do bolo alimentar, beleza? Aí, vê só, esse bolo alimentar, ele é deglutido, como já falei pra vocês, e ele passa pela faringe, pelo esôfago e chega até o estômago, tá?
quando chega ao estômago, é no estômago que ocorre a digestão principalmente das proteínas, beleza? E no estômago, esse bolo alimentar sofre um processamento chamado de quimificação. Então, a quimificação já é a próxima etapa do processo digestório, que ocorre no nosso estômago. E esse bolo alimentar, através do processo de quimificação, é convertido em quimo. Então, o quimo é, na verdade, o bolo alimentar após sofrer um processo de quimificação. Tá certo? Em que nesse processo de quimificação vai haver a digestão de muitos nutrientes, em que esses nutrientes são necessariamente as proteínas. Beleza? Então, no estômago ocorre a quimificação, em que essa quimificação produz o quimo, certo? Em que nessa quimificação ocorre a digestão da grande maioria das proteínas. Beleza? Aí, vê só. O estômago, pessoal, ele é um órgão em que ele serve para o armazenamento de alimentos, tá? Serve também, obviamente, para o processo de quimificação, que eu acabei de falar para vocês, tá? Ele apresenta movimentos peristálticos, movimentos de peristalse, e o estômago, ele também pode servir para haver a absorção do álcool, por exemplo. O álcool ingerido nas bebidas alcoólicas não é absorvido só pelo intestino. Ele é absorvido também no estômago, tá? Então, nesse caso, o álcool ingerido pode ser também absorvido pelo estômago, tá certo? Então, ele pode atuar aí sim num processo de absorção, só que do álcool mais especificamente, beleza? Todos os outros nutrientes são absorvidos pelo intestino delgado, tá? Isso é uma curiosidade sobre o estômago. Aí, olha só, o estômago, ele é um órgão que, obviamente, vai realizar um processo de quimificação, só que nessa quimificação existe a atuação de muitas enzimas digestivas, muitas, tá? Em que todas essas enzimas digestivas vão fazer parte de um suco gástrico que é produzido pelo estômago. Então, o estômago produz o suco gástrico, em que o suco gástrico atua no processo de quimificação, tá certo? Em que nesse suco gástrico há várias enzimas gástricas, que são enzimas digestivas produzidas pelo próprio estômago, beleza? Aí vê só, que enzimas ou substâncias são essas que fazem parte do suco gástrico? Eu vou falar de cada uma delas para vocês. Primeiro, nós temos aí o ácido clorídrico. O ácido clorídrico, é um ácido, tá, que ele é produzido por células parietais presentes no nosso estômago, tá? E já já eu falo sobre as funções do ácido clorídrico para vocês. Beleza? Nesse suco gástrico também há água, há vários íons, e há também uma substância chamada de mucina. A mucina é uma substância que vai estar presente em toda a mucosa gástrica, em toda a mucosa do estômago, em que vai proteger o estômago contra a sua própria acidez. Porque o que acontece é o seguinte, como ocorre a produção de ácido clorídrico no estômago, a acidez dele é absurda. O estômago é um órgão muito ácido, tá certo? E ele é um órgão que tem uma acidez muito elevada por conta do ácido clorídrico. O pH do estômago, né, a depender, obviamente, né, das situações do estômago de uma pessoa para outra, esse pH gira em torno de 4,5 por aí, variando de 2 até 5. Mas uma média de 4,5 mais ou menos é um pH estomacal. Mas ele pode ir de 2 até 5. Beleza? É um pH ácido. Muito ácido, por sinal. Justamente por conta da produção do ácido clorídrico. Então o que acontece? O ácido clorídrico, ele pode, de certa forma, danificar até o próprio estômago. Então, para proteger o estômago, uma substância é produzida que vai, de certa forma, revestir toda a mucosa estomacal,
tá? E vai proteger esse estômago contra a sua própria acidez. Beleza? Essa substância é a mucina, que protege a mucosa estomacal contra a sua própria acidez, a acidez do próprio estômago, graças à presença do ácido clorídrico. Beleza? Essa mucina, ela é produzida pelas células mucosas, tá? Em que elas produzem a mucina. Beleza? Aí, vê só, pessoas que apresentam, por exemplo, gastrite, são pessoas que apresentam uma produção reduzida dessa mucina. E por ter uma produção mais reduzida dessa mucina, facilmente são pessoas que sofrem com a acidez do próprio estômago, causando dores. Então a proteção estomacal, né, vinda da mucina, é reduzida devido à redução da produção da mesma no próprio estômago por parte das células mucosas. Tá bom? Outra situação, existe, né, um outro tipo de enzima chamada de pepsinogênio. Esse pepsinogênio, pessoal, é uma enzima que também está presente no suco gástrico, tá? Em que ele é um precursor da enzima que desdobra, quebra proteínas no estômago, que é chamada de pepsina. Então, o pepsinogênio é o precursor da pepsina no estômago. E o pepsinogênio, ele é produzido pelas células zimogênicas, tá? São as células que produzem o pepsinogênio. Com relação agora à última enzima presente no suco gástrico, que é a coagulase. A coagulase, certo? Ela também está presente no nosso estômago, tá bom? E ela também é produzida pelas células zimogênicas, tá certo? E eu já falo da função da coagulase para vocês, tá bom? Aí, vê só. Primeiramente, a função do ácido clorídrico. Pessoal, a função do ácido clorídrico é a seguinte. É a função de, primeiramente, gerar um ambiente ácido no estômago para que algumas enzimas consigam atuar. Eu acredito que vocês se recordam sobre a aula de enzimas e de proteínas. Eu falei para vocês que as enzimas elas atuam em pH específicos. Elas atuam em pHs específicos, em temperaturas específicas também. E no caso das enzimas estomacais, elas atuam em um pH ácido. Para que elas possam atuar, elas precisam de um pH ácido. E quem, de certa forma, né, gera esse ambiente ácido para que essas enzimas consigam atuar é o ácido clorídrico. Então ele dessa forma atua, né, no auxílio, tá bom? Para que outras enzimas consigam ter a sua função efetivada, consigam atuar, tá bom? Então o ácido clorídrico tem essa função também de gerar um pH mais ácido no estômago. Além disso, nesse ácido clorídrico, obviamente, pode amolecer o alimento, tá? Devido à sua acidez, tá? Esse ácido clorídrico, ele por ser ácido, ele também pode destruir, matar micro-organismos que podem vir com o alimento para o nosso estômago. Então, por exemplo, se tiver algum tipo de bactéria, né, que não sobreviva em ambiente ácido e ela entrar junto com o alimento no nosso estômago, ela vai morrer devido à acidez do ácido clorídrico. Então, o ácido clorídrico ele atua também como antisséptico. Galera, vocês acham mesmo que todo alimento está livre de bactérias, está livre de micro-organismos? Não está, não. Até o alimento que é produzido na sua casa, por você ou pela sua família, ele tem micro-organismos. Ele tem bactérias, por exemplo. Tá certo? Só que a grande maioria desses micro-organismos são destruídos devido à acidez do próprio estômago, graças ao ácido clorídrico, que tem essa função antisséptica. Beleza? Além disso, esse ácido clorídrico também atua necessariamente, tá bom? Na função de ativação enzimática. Lembra que eu falei para vocês agora há pouco que o pepsinogênio é uma enzima que é precursora da pepsina, que necessariamente é essa pepsina que desdobra e quebra proteínas?
Lembra que eu falei para vocês agora há pouco? Só que como é que esse pepsinogênio vai ser convertido em pepsina? Simples. É o próprio ácido clorídrico que atua na ativação desse pepsinogênio. Então o ácido clorídrico converte pepsinogênio em pepsina, tá certo? Tudo bem que depois que a pepsina ela é ativada, a mesma pode também atuar na conversão de outros pepsinogênios em pepsina, tá certo? Isso é uma função, né, de autocatálise, tá? Que é quando pepsinas atuam na ativação de pepsinogênio em pepsina. Isso pode acontecer, tá? Só que o ácido clorídrico, pessoal, ele não atua somente na ativação da pepsina, tá? Existe, por exemplo, uma outra enzima no estômago que é pouquíssimo mencionada, que é chamada de gastrixinogênio, é o gastrixinogênio. Esse gastrixinogênio, ele também atua, tá certo? Na quebra, no desdobramento de proteínas. Só que esse gastrixinogênio, para atuar na quebra de proteínas, ele precisa ser ativado. Ele precisa ser convertido em gastrixina. Essa gastrixina é ela que é a forma ativada do gastrixinogênio, tá certo? E é a gastrixina que atua também na quebra de proteínas, tá certo? E essa conversão de gastrixinogênio em gastrixina, tá? Ocorre graças ao ácido clorídrico também, tá bom? Existem outras situações também que não são muito mencionadas em ensino médio, que é o fato de que no estômago também tem lipase estomacal. No estômago tem enzimas que quebram lipídios também. Só que, obviamente, é em uma escala muito menor do que o que acontece no nosso intestino. Então, no estômago, existem também lipases estomacais que quebram lipídios. Só que é em uma escala muito menor do que o que acontece no nosso intestino. Beleza? Aí, vê só. Quando essa pepsina, por exemplo, né? Ela atua sobre as proteínas no nosso estômago, tá? Ela termina convertendo essas proteínas em peptonas. As peptonas, na verdade, né, são as proteínas após sofrerem um processamento por parte da pepsina. Então a pepsina converte as proteínas em peptonas, tá certo? Que é um tipo aí de peptídeo. Beleza? As peptonas, elas são formadas, tá? A partir da ação das pepsinas. Beleza? Aí, vê só. Outras funções aí do ácido clorídrico que eu esqueci de falar para vocês. O ácido clorídrico também pode atuar na coagulação do leite. Tá certo? O leite, ele pode ser coagulado para facilitar a quebra das proteínas do leite. Isso acontece com a maior, digamos que, eficiência em recém-nascidos, em lactentes, crianças que estão sendo amamentadas ainda. Beleza? Esses indivíduos, obviamente, como eles consomem muito leite, o ácido clorídrico ele tem uma função mais efetora na coagulação do leite, juntamente com a coagulase. Tá certo? Gerando assim, pessoal, um aglomerado proteico de proteínas advindas do leite, tá certo? Para que elas sejam quebradas com a maior facilidade pela pepsina, por exemplo. Beleza? Então, o ácido clorídrico, juntamente com a coagulase, podem atuar na coagulação do leite. Beleza? Facilitando assim a digestão das proteínas do leite. Tá? Além disso, né, esse ácido clorídrico ele também pode atuar na desmineralização de fragmentos ósseos no próprio estômago. Existem alguns animais que eles apresentam essa função muito mais efetiva, tá? Por exemplo, as hienas. As hienas apresentam um hábito alimentar carniceiro. As hienas, apesar de serem grandes predadoras na savana africana, elas são carniceiras também. E elas se alimentam muito mais de restos de alimentos dos leões do que necessariamente caçam. Então as hienas elas se alimentam muito dos restos alimentares dos leões na savana africana. E dentre os restos alimentares que são muito consumidos pelas hienas, estão também os restos
de ossos. Beleza? E para poder conseguir, de certa forma, digerir esses fragmentos ósseos, as hienas apresentam um suco gástrico muito rico em ácido clorídrico, que vai atuar nessa desmineralização dos fragmentos ósseos. Beleza? Então as hienas, por exemplo, têm essa capacidade muito grande, juntamente com outros animais carniceiros, como abutres, urubus, etc. Tá bom? Eu acho que eu já falei bastante sobre estômago. Sobre ainda o estômago, não me recordo se eu coloquei aqui alguma imagem, mas eu vou falar já antes de entrar em intestino. O estômago, pessoal, ele apresenta também duas válvulas, tá? Duas válvulas, tá certo? Se eu não tiver colocado aqui, né, no slide, tá certo? Eu vou colocar, logo após a minha fala, aqui na edição do vídeo, uma imagem do estômago, tá certo? O estômago, ele apresenta basicamente duas válvulas bastante importantes, chamada de esfíncter cárdia, que fica logo acima aqui, ligando o estômago ao esôfago, e existe uma outra válvula chamada de esfíncter piloro, que liga o estômago ao intestino delgado, a primeira porção do intestino delgado, chamada de duodeno. Esse esfíncter cárdia, né, é a válvula, por exemplo, uma estrutura valvar, digamos assim, que necessariamente, né, serve de comporta, tá, entre o esôfago e o estômago. Quando o alimento chega até o estômago, o que impede que ele retorne para o esôfago é o esfíncter cárdia, tá certo? Olha o nome, é cárdia porque está mais acima, entre o esôfago e o estômago, tá certo? Estando próximo do coração, teoricamente, mais próximo do coração. Olha o nome, esfíncter cárdia, não esquece disso, é a que fica logo acima. E ela impede o retorno do alimento do estômago, tá, para o esôfago. Beleza? Pessoas que apresentam refluxo, tá, são pessoas que apresentam uma certa, digamos que, dificuldade nessa regulação da permanência do alimento no estômago, tá? E essa deficiência, tá, na regulação da permanência do alimento no estômago ocorre devido a um problema, digamos assim, tá, de regulação do próprio esfíncter cárdia. É como se o esfíncter cárdia não conseguisse permanecer, tá, por muito tempo contraído, impedindo assim o refluxo do alimento para o esôfago. Tá? Então, né, o refluxo é causado por conta de um problema no esfíncter cárdia, que não consegue segurar por muito tempo o alimento no estômago, fazendo com que parte do alimento e parte do suco gástrico possa retornar pelo esôfago, beleza? E esse refluxo causa aquele queimor aqui, ó, no esôfago, tá certo? Chamado de azia, tá bom? As pessoas, elas apresentam, né, normalmente um refluxo quando elas ingerem alimentos ricos em lipídios, tendo em vista que isso pode aumentar, por exemplo, a acidez do próprio estômago. Em aumentando a acidez do estômago e em a pessoa tendo, por exemplo, um problema na regulação do esfíncter cárdia, isso causa uma maior probabilidade de haver um retorno do alimento através de refluxo para o esôfago. Beleza? Isso é muito comum, tá? Aí, vê só, depois do processo de quimificação, depois que o bolo alimentar é convertido em quimo, de bolo alimentar para quimo no estômago, esse quimo vai passar para o intestino, para a primeira porção do intestino chamada de duodeno. Essa passagem do quimo do estômago para o duodeno ocorre graças, tá, à regulação de um outro esfíncter chamado de piloro. E esse piloro é ele que vai regular a passagem do alimento do estômago para o duodeno, tá? Então o piloro, né, o esfíncter piloro, tá, é a segunda válvula, digamos assim, tá, que controla a passagem do alimento do estômago para o duodeno, beleza? Aí vejam só, o intestino, em falando dele,
né, de modo geral, o intestino ele é um aparelho digestivo, tá certo? Que vai desde o esfíncter piloro até o ânus, tá certo? Tem todo esse comprimento aí, tá? Só que esse intestino, ele é dividido basicamente em dois. Existe o intestino chamado de intestino delgado, tá? Que realiza a digestão e também a absorção dos nutrientes. Então, o intestino delgado, ele realiza a próxima etapa da digestão após a quimificação. Então, após a quimificação, quem realiza a próxima etapa da digestão é o intestino, tá bom? E ele também realiza a absorção de nutrientes, beleza? Aí vejam só, essa próxima etapa da digestão após a quimificação, tá? Em que essa próxima etapa ocorre no intestino, essa próxima etapa ela é chamada de quilificação. Então a quilificação ocorre após a quimificação e essa quilificação ocorre no intestino delgado. Não esquece, beleza? Aí vê só, já o intestino grosso, tá? Que é o outro intestino, além do delgado tem um grosso, tá? Esse intestino grosso, ele tem a função principal de absorção da água, tá certo? Só que com essa absorção da água, nos resíduos alimentares, nos restos, digamos assim, de alimento, após a quilificação, tá? Após essa absorção da água, ocorre a formação das fezes. Então é com essa absorção de água que ocorre no intestino grosso que termina havendo a formação das fezes. Então o intestino grosso, ele absorve água, também pode absorver sais, tá? E essa absorção de água, durante essa absorção de água, obviamente, termina havendo a formação das fezes. Porque se a água vai sendo absorvida, só sobram os resíduos alimentares. E são esses resíduos alimentares que são, de fato, as fezes. Então é no intestino grosso que ocorre também a formação das fezes, tá? Aí, vê só, o intestino delgado, tá? Ele produz um suco digestivo, chamado de suco entérico, tá? Onde há necessariamente a ação desse suco. Então, é no intestino que ocorre a produção do suco entérico, onde é no próprio intestino que esse suco entérico vai agir também, no processo de quilificação. Então, no processo de quilificação, ocorre a ação do suco entérico, que é um suco digestivo produzido pelo próprio intestino delgado. Tá certo? Além disso, nesse processo de quilificação, ocorre também a ação de outras enzimas digestivas, outros sucos digestivos, produzidos por glândulas anexas, tá? Por exemplo, o suco pancreático, ele atua necessariamente no intestino. Então, esse suco pancreático, que é produzido pelo pâncreas, que vai também digerir uma série de nutrientes no processo de quilificação, esse suco pancreático, ele é injetado no intestino delgado também. Beleza? E, pessoal, a bile, que é produzida pelo fígado, ela é injetada pela vesícula biliar também no intestino. Beleza? Então, o intestino é palco da ação do suco entérico, o intestino delgado, tá? O intestino delgado, para falar mais precisamente, a sua primeira porção, que é o duodeno, tá? A primeira porção do intestino delgado, que é o duodeno, é palco, tá? Da ação, beleza? De vários sucos digestivos. Entre eles, o suco entérico, que é produzido pelo próprio intestino delgado, tá certo? O suco também pancreático, que é produzido também pelo pâncreas, só que ele é injetado no intestino delgado, beleza? E também a ação no próprio intestino delgado da bile, ou bilis, que é produzida pelo fígado e injetada através da vesícula biliar no intestino delgado.
Então é no intestino delgado que há a ação do suco entérico, do suco pancreático e da bilis, em que esses três compostos, né, digestivos, tá certo? Eles necessariamente vão atuar no processo de quilificação. Então não esquece. Na quilificação ocorre a atuação do suco entérico, do suco pancreático e da bilis ou bile. Beleza? Não esquece disso. Não esquece, tá? Quando eu falo que esses sucos agem diretamente no duodeno, significa dizer que a maior parte da ação desses sucos ocorre no duodeno. No jejum, que é a próxima parte do intestino delgado, também há digestão, tá? Mas a maior parte do processo digestório ocorre na primeira porção, que é o duodeno, que tem um tamanho aproximado aí de 20 centímetros, é curtinho, tá? As duas próximas porções do intestino delgado têm um tamanho de aproximadamente 6 metros, tá? Mas a primeira porção tem um tamanho aproximado aí de 20 centímetros. Beleza? Aí olha só, falando sobre o intestino delgado, né? Como já falei para vocês, né? O intestino delgado, tá certo? Ele é palco da ação, tá? Do suco entérico, né? Não esquece, do suco pancreático e da bilis. Beleza? Em que esses três compostos digestivos vão atuar num processo chamado de quilificação, que é a terceira etapa, digamos assim, da digestão. Terceira etapa. Tá certo? Esse intestino delgado, ele é dividido em basicamente duas porções, em que a segunda pode ser dividida em duas subporções, digamos assim. Porque é o seguinte, a primeira porção do intestino delgado é chamada de duodeno. Tá certo? E a segunda porção pode ser chamada de jejum no íleo. Só que jejum no íleo, na verdade, são dois subcompartimentos, em que um é chamado de jejuno e o outro é chamado de íleo. Só que em muitos materiais, muitas literaturas trazem como o jejuno e o íleo sendo uma única coisa, jejuno e íleo. Beleza? Mas na verdade são dois subcompartimentos. Um é o jejuno e o outro é o íleo. Jejuno tem aproximadamente 4,5 metros e o íleo tem aproximadamente 1,5 metro. Só que são muito trabalhados de maneira conjunta nos materiais de ensino médio, por exemplo, como sendo jejuno e íleo. Beleza? Aí, pessoal, o intestino delgado tem função de digestão, né? Na quilificação, tem função de quilificação e também de absorção de nutrientes. Beleza? Aí, vejam só, para que o intestino delgado receba, né, o suco pancreático e também receba a bile, ele apresenta um pequeno orifício, um pequeno canalzinho, um pequeno orifício que o liga à vesícula biliar e o liga ao pâncreas. O pâncreas tem um canalzinho, que já eu falo sobre esse canalzinho, em que serve para conduzir suco pancreático até o intestino delgado. A vesícula também tem um canalzinho, que serve para conectar a vesícula até o intestino delgado, tá certo? Que serve para conduzir necessariamente a bilis, né? Então, como é que a bile vai ser injetada no intestino delgado? Como é que o suco pancreático vai ser injetado no intestino delgado? Simples, através de pequenos canais, de pequenos condutos, que, né, o pâncreas apresenta um conduto de ligação do pâncreas com o intestino delgado, tá? E, né, a vesícula também apresenta um conduto de ligação, né, entre a vesícula e o intestino delgado também, certo? E tanto o conduto, o canalzinho da vesícula, quanto o canalzinho do pâncreas compartilham o mesmo orifício no intestino delgado. Então, o intestino delgado apresenta um único orifício, beleza? Em que os dois condutos, tanto do pâncreas quanto da vesícula biliar, desembocam. Beleza? É como se fosse um único orifício para dois canais desembocarem. Esse único orifício é chamado de ampola de Vater.
ou de Vater, sei lá. Eu chamo de ampola de Vater, porque eu sou brasileiro e falo português. Essa ampola de Vater é um orifício de comunicação, tá? Tanto com o conduto do pâncreas, quanto também com o conduto da vesícula biliar, tá certo? Beleza? Aí vejam só, né? No intestino, certo? Ocorre esse processo de quilificação, tá? A presença peristaltismo realiza o processo de quilificação. Nesse slide está errado, tá? Tem quinificação, mas é quilificação que ocorre no intestino delgado, tá certo? Ah, outra coisa, como já falei para vocês, né? O intestino delgado também apresenta movimentos de peristalse, peristaltismo, tá certo? Em que esse peristaltismo do intestino delgado serve para misturar o alimento com as enzimas digestivas, com o suco entérico. Beleza? Aí, olha só, esse suco entérico, tá? Esse suco entérico é produzido por glândulas duodenais, tá? Ou glândulas intestinais, que são glândulas que produzem as enzimas do suco entérico. Beleza? E esse suco entérico, ele tem um pH, né, levemente básico, né, um pH que vai de neutro mais ou menos até levemente básico, tá? Um pH de mais ou menos 7,5, tá certo? E essa produção do suco entérico ocorre graças ao sistema nervoso autônomo, que estimula a produção do suco entérico, tá? E nesse suco entérico ele apresenta água, íons e enzimas. Beleza? As enzimas que são produzidas e fazem parte do suco entérico são várias. O suco entérico ele é um coquetel de enzimas. Beleza? Em que nesse suco entérico tem, por exemplo, aminopeptidases ou peptidases, que convertem peptídeos em aminoácidos. Tá? Existe também a erepsina, que converte também peptídeos em aminoácidos. Tem a maltase, que converte maltose em glicose. Tem a lactase, que converte lactose em glicose e galactose. Tá? Existe também a sacarase ou sucrase, que converte sacarose em glicose e frutose. Tem também as nucleotidases, tá? Que quebram nucleotídeos em bases nitrogenadas, pentoses e fosfatos. Tá? Existem também as lipases entéricas, que quebram lipídios em ácidos graxos e glicerol, tá? Então há várias enzimas, né? Há várias enzimas presentes nesse suco entérico, beleza? Aí vê só, nesse suco entérico, tá? Esse suco entérico, ele apresenta também uma substância, uma enzima chamada de enteroquinase. Essa enteroquinase, ela é um ativador enzimático. Ela vai converter tripsinogênio em tripsina. Tripsinogênio, ele é um precursor da tripsina. E esse tripsinogênio está presente não no suco entérico, mas sim no suco pancreático. Então, né, no suco entérico há também um ativador enzimático que ativa uma enzima que faz parte do suco pancreático. Beleza? Em que, né, essa enzima do suco pancreático, ela é chamada de tripsinogênio. Então, o tripsinogênio é convertido em tripsina, tá certo? Através dessa enteroquinase que está presente no suco entérico. Beleza? Aí, ó, além disso, né, no intestino delgado tem as microvilosidades, certo? Que servem para absorver os nutrientes, tá? Lembrando que os vasos entéricos estão presentes aí, né, nessas microvilosidades, tá? Em que os nutrientes vão ser absorvidos após a quebra dos nutrientes e tal, né? Em partículas maiores, de partículas maiores em partículas menores, né? Esses nutrientes são absorvidos pelas microvilosidades intestinais e esses nutrientes vão parar nesses vasos mesentéricos presentes, né, no intestino delgado, por exemplo. Tá bom? Aí, ó, agora nós vamos falar, tá, de algumas glândulas anexas que produzem sucos digestivos ou enzimas digestivas, secreções digestivas, que vão atuar no intestino. O pâncreas, por exemplo. O pâncreas é uma glândula anfícrina,
mista, tá? Em que produz também uma secreção digestiva, chamada de suco pancreático. Esse pâncreas ele apresenta basicamente 3 porções, anatomicamente falando, ele tem 3 porções: cabeça, corpo e cauda. Tá certo? Em que o pâncreas tem várias funções, tem até função hormonal, já que é uma glândula anfícrina, em que mais pra frente eu vou falar sobre essa função hormonal do pâncreas para vocês. Beleza? Em que, pessoal, na função digestiva do pâncreas, ele produz um suco pancreático, em que esse suco pancreático ele é conduzido, tá certo, para o intestino através de um canal chamado de canal de Wirsung. É o nome do canal, ou canal pancreático. É o canal de Wirsung, tá? Que conduz o suco pancreático até o intestino. A primeira porção, que é o duodeno. Beleza? Aí vejam só, esse suco pancreático, ele basicamente apresenta um pH básico. Ele tem um pH básico, o suco pancreático. Beleza? Um pH que gira em torno de 7,8, né, a 8,2, mais ou menos. É 8, média 8. É um pH básico, tá certo? Em que, nesse suco pancreático, há água, há íons de bicarbonato, tá? Por isso que tem esse pH mais básico. E também tem enzimas, várias enzimas, beleza? Entre elas, tá? Tem o tripsinogênio, que é convertido em tripsina, graças à ação da enteroquinase que tem lá no suco entérico, tá? Então, esse tripsinogênio é convertido em tripsina, em que a tripsina ela quebra proteínas em peptídeos, tá? E tem também a quimiotripsina, que também quebra proteínas em peptídeos, tá? Também há a amilopepsina, que quebra, amilopepsina ou amilase pancreática, tá certo? Que quebra, amido em maltose, tá? Tem as nucleases, como as ribonucleases ou as desoxirribonucleases, que converte RNA e DNA em nucleotídeos. Tem as lipases pancreáticas, que quebram lipídios, convertendo-os em ácidos graxos e glicerol. E tem também a carboxipeptidase, que quebra peptídeos em aminoácidos. Aí, olha só, se vocês perceberem, a maior parte das enzimas do suco pancreático, elas quebram, substâncias, moléculas grandes em moléculas pequenas, mas ainda não são aquelas moléculas que são absorvidas pelo nosso intestino. Por exemplo, a tripsina quebra proteínas em peptídeos, tá? Aí vê só, quebra proteínas em peptídeos. Esses peptídeos são quebrados por quem? Beleza, podem ser quebrados aí pela carboxipeptidase, massa. Mas a maior parte desses peptídeos são quebrados pela peptidase ou amilopeptidase, presente lá no suco entérico. Beleza? Ou, por exemplo, nós temos aqui uma amilase pancreática, ou amilopepsina, que quebra amido em maltose. Aqui no suco pancreático, beleza? Só que no suco entérico, nós temos a maltase, que quebra maltose em glicose. Não é verdade? Então vejam só, o que a gente pode tirar como conclusão é que o suco pancreático, ele age primeiro que o suco entérico, quebrando moléculas maiores em moléculas menores, e essas moléculas menores são quebradas em outras menores ainda, pelas enzimas do suco entérico. Então a gente fala primeiro do intestino, mas quem age primeiro é o suco pancreático. Beleza? Que quebra moléculas maiores em menores, e as enzimas do suco entérico quebram moléculas menores em menores ainda. Tá? Um exemplo aqui, por exemplo, são as nucleases, que está presente no suco pancreático. No suco pancreático tem nuclease, massa. Quebra, por exemplo, RNA em nucleotídeos. Mas é no suco entérico que tem as nucleotidases, que quebra nucleotídeo em
pentose, fosfato e base nitrogenada. Entende? Então as enzimas do suco entérico quebram em moléculas menores ainda. E as enzimas do suco pancreático quebram moléculas maiores em moléculas menores. Então primeiro o suco pancreático age quebrando moléculas maiores em menores, depois o suco entérico quebra moléculas menores em menores ainda. Beleza? Então é assim. Tá? Aí, pessoal, aí, ó, né, tem aqui a ação, né, enzimática e a ativação enzimática, né, que ocorre através da enteroquinase, em que a enteroquinase, né, converte tripsinogênio em tripsina, tá? E a própria tripsina pode agir de forma a autocatalisar essa conversão de tripsinogênio em tripsina, tá? Então, as próprias tripsinas que foram produzidas a partir da conversão da enteroquinase, tá? Elas podem também atuar na conversão de tripsinogênio em tripsina, tá certo? E a quimiotripsina, quando é convertida em... o quimiotripsinogênio, quando é convertido em quimiotripsina, tá? Ele é convertido através da ação da própria tripsina, que também atua como um ativador enzimático, tá certo? Então a tripsina pode atuar também como ativador enzimático, tá certo? Convertendo tripsinogênio em tripsina e quimiotripsinogênio em quimiotripsina, beleza? E aqui nós temos o fígado. O fígado, pessoal, é um órgão importantíssimo, importantíssimo, tá? O fígado atua, né, na desintoxicação do organismo, atua na destruição de células sanguíneas, né, e atua também, por exemplo, na digestão, produzindo um tipo de substância muito importante na digestão, chamada de bile ou bilis. Essa bile, pessoal, quando ela chega no duodeno, no intestino, ela vai simplesmente pegar toda a gordura do quilo durante a quilificação, vai pegar toda a gordura do quilo que é produzido no intestino, tá? Vai pegar toda a gordura do quilo, né? Processo de quilificação, ou seja, quilificação produz o quilo, né? Então, a bile pega toda a gordura do quilo e emulsifica, ou seja, concentra em gotículas de gordura. É como se fosse detergente. Quando você vai cozinhar ou fritar um bife, né? Aí botar óleo na frigideira. Depois, quando você termina de fritar o bife, né? E pega aquela frigideira e coloca detergente em cima dela, você vai perceber que vai formar, né, aglomerados de gordura, né? Gotas de gordura. Ali você está emulsificando a gordura. Tá certo? Você está concentrando a gordura, separando em uma outra parte da frigideira. É isso que a bile faz. A bile pega toda a gordura do quilo durante o processo de quilificação e separa essa gordura dos nutrientes que serão absorvidos. Beleza? Para que as lipases consigam atuar de maneira mais efetiva sobre os lipídios, né, nessas gotículas de gordura. Tá certo? Então, as lipases vão atuar nos lipídios, tá certo? Nessas gotículas de gordura de maneira mais efetiva, tá bom? Justamente porque a bile emulsificou a gordura. Então, se você pegar toda a gordura e concentrar, fica mais fácil de você chegar lá e destruir a gordura. Quebrar a gordura, quebrar os lipídios em ácidos graxos e glicerol. Não é verdade? Justamente, né, devido a essa emulsificação que a bile faz, tá? Aí, vê só. O fígado apresenta uma estrutura, um pequeno saco, uma estrutura saculiforme, chamada de vesícula, em que essa vesícula ela vai armazenar a bile e também vai atuar, tá, na injeção da bile no duodeno. Então, a vesícula, quando ela se contrai, ela injeta a bile no duodeno, tá? Na ampola de Vater, né? Vai injetar lá, através daquele orifíciozinho. Tá certo? Aí, vê só. Essa bile, ela apresenta um conduto, um ducto, chamado de colédoco. Esse colédoco é ele que conduz a bile até o duodeno, tá? Então, a vesícula biliar, ela apresenta, tá certo? O colédoco,
que vai conduzir a bile da vesícula até o duodeno. Beleza? É dessa forma que a bile chega até o intestino delgado, tá? Então, através dessa situação em específico, tá bom? E aqui, pessoal, nós temos o intestino grosso. O intestino grosso, tá? Que apresenta basicamente o seco, que é a primeira porção do intestino grosso, tá? Apresenta o cólon, na verdade, os cólons, tá? E apresenta, por último, o reto, tá certo? Em que esse intestino grosso, ele atua principalmente na absorção da água, tá certo? Quando as nossas fezes ficam mais ressecadas e a gente tem, sei lá, uma prisão de ventre, uma constipação, isso ocorre justamente porque a água é absorvida de maneira mais efetiva, tá? Então, quando a água ela é muito absorvida, tá certo? Termina ressecando as fezes, causando o que é chamado de prisão de ventre ou constipação. Tá bom? Aí, para poder sanar essa constipação, muitas pessoas realizam a lavagem. O que é a lavagem? Colocar um ducto no ânus, penetrando até o reto, e colocar um líquido lá dentro. Uma água, por exemplo, contendo algum líquido para lubrificar. Justamente para poder umedecer as fezes, que estão ressecadas devido à alta absorção da água, fazendo com que elas consigam ser defecadas. Beleza? Aí, vê só. Esse intestino grosso, no seco, ele apresenta um apêndice, tá? Que é uma expansão do seco, tá certo? O apêndice vermiforme. Esse apêndice vermiforme, quando nós tínhamos uma quando nós tínhamos um hábito alimentar mais herbívoro, tá? Esse seco, ele apresentava, tá? Uma quantidade muito grande de bactérias simbiontes que atuavam na digestão necessariamente da celulose. Os animais herbívoros, eles não produzem celulase, que é a enzima que quebra a celulose. Quem produz são esses micro-organismos, essas bactérias simbiontes que ficam na no apêndice vermiforme. Então, no apêndice vermiforme, em animais herbívoros, tá? Nesse apêndice há bactérias que produzem a celulase, que serve para quebrar a celulose. Somente dessa forma é que os animais herbívoros conseguem absorver essa celulose. Beleza? Aí vejam só, pessoal. Nós mudamos o nosso hábito alimentar ao longo da evolução. Nós nos tornamos animais onívoros ao longo da evolução. Beleza? Tá certo? Então, houve uma perda de função de maneira gradativa desse apêndice vermiforme. Por consequência, evolutivamente ele foi regredindo. Existem outras situações também associadas a essa regressão do apêndice vermiforme que mais pra frente eu falo para vocês. Mas nos humanos ele não tem uma função efetiva na quebra de celulose. Algumas literaturas afirmam que ele também tem uma função de linfonodo, uma função linfóide, tá? Mas isso não é algo comprovado necessariamente ainda. Beleza? Aí, vê só, nesse intestino grosso, ele apresenta os cólons também, tá? Que são basicamente 4. É o cólon ascendente, que é o cólon que sobe, que vai depois do seco. O cólon transverso, tá? Em que esse cólon transverso ele é horizontal, passa de um lado a outro da cavidade abdominal, tá? Depois tem um cólon que desce, chamado de cólon descendente. E por último tem um cólon sigmoide, tá? Que é o final dos cólons, tá certo? Em que ele está conectado ao reto, tá? O reto, tá certo? Ele apresenta uma região, com um esfíncter, tá? Que tem capacidade de contração e de relaxamento, tá? Em que esse esfíncter é o esfíncter anal, que tem a sua abertura chamada de ânus. Onde é através desse reto e desse ânus que ocorre a defecação, a eliminação das fezes. Beleza? Então é basicamente isso, tá? Outra situação interessante é que no intestino grosso,
há várias bactérias que fazem parte da nossa flora intestinal, que são bactérias comensais ou bactérias protoalísticas, digamos assim, que tem uma relação de protocooperação, tá? Essas bactérias comensais são bactérias que têm uma relação de comensalismo e que nem conferem um benefício e nem conferem um prejuízo para o ser humano. Já as bactérias que têm uma relação de protocooperação com os humanos são bactérias que produzem algumas vitaminas que são essenciais para o nosso organismo, como por exemplo a vitamina K, que é produzida por essas bactérias, tá? E essa vitamina é absorvida pelo nosso organismo, em que essa vitamina K é importantíssima no nosso processo de coagulação sanguínea. Então, no intestino grosso, né, tem também essas bactérias, beleza? E por último, nós vamos falar, né, do controle digestivo, tá certo? Existem, pessoal, uma série de hormônios que controlam a digestão. Na verdade, tem 4 principais. Gastrina, tá? Que é produzida, pelas células pilóricas no próprio estômago, tá? A gastrina é produzida pelo próprio estômago, tá certo? Tem a enterogastrona, que é produzida pelas células duodenais do duodeno, tá? E atua no próprio duodeno, tá certo? Tem a secretina, tá certo? Que é produzida, pelo duodeno também, pelo intestino, e atua no pâncreas, tá? E tem a colecistocinina, que é produzida também pelo próprio duodeno, pelo próprio intestino, e atua na vesícula biliar. Tá? Qual a função desses hormônios? Primeiramente, a gastrina. Quando o alimento chega até o estômago, principalmente alimento que é rico em proteínas, esse alimento, né, a presença dele no estômago termina estimulando a produção da gastrina por parte das células pilóricas. Tá? Essa gastrina é ela que vai induzir a produção do suco gástrico. Beleza? Então a presença do alimento no estômago induz a produção da gastrina e a gastrina induz a produção do suco gástrico. Tá certo? Já a enterogastrona, o que é que ela vai fazer? A enterogastrona, que é produzida pelo duodeno, né? E que age, né, por exemplo, no estômago, tá? Ou até no próprio intestino também, mas age principalmente no estômago, tá? No caso da enterogastrona. Enterogastrona. Entero vem de entérico, de intestino. Gastrona vem de gástrico, de estômago. Então a enterogastrona é produzida no intestino, no duodeno, e atua no estômago, tá certo? O que é que essa enterogastrona vai fazer? Simples, tá? Devido à elevada acidez do quimo que foi produzido no estômago, tá? E a necessidade dele, tá, de passar para o duodeno, tá, para que haja a próxima etapa da digestão, que é a quimificação, a enterogastrona ela vai induzir, na verdade, não induzir, mas inibir é a palavra correta. A enterogastrona vai inibir, tá, a produção do suco gástrico, principalmente a produção do ácido clorídrico, porque a quimificação já acabou. A acidez já está muito elevada no estômago. Então, depois que a quimificação acaba, em o estômago estando com a acidez muito elevada, a enterogastrona vai inibir a produção do suco gástrico. Para inibir, né, impedir que a acidez aumente ainda mais. Além disso, essa enterogastrona faz com que, né, esse quimo ele passe de maneira gradativa para o duodeno. Beleza? Então, essa enterogastrona, ela inibe, de certa forma, tá, a produção de suco gástrico e controla a peristalse do estômago. Tá certo? Para que, né, o alimento
né, o quimo, para falar a verdade, não passe de uma vez para o intestino. Justamente porque o alimento está muito ácido, o quimo é muito ácido. E o intestino precisa se preparar para receber o quimo, porque o quimo está muito ácido. Em sendo muito ácido, vai danificar a mucosa intestinal. Então, o intestino precisa se preparar para isso. Tá? Então, ele interrompe a produção do suco gástrico, interrompe a peristalse, tá certo? Para controlar a passagem de quimo de maneira gradativa para o intestino. Beleza? Além disso, a secretina, tá certo? A secretina, justamente com a colecistocinina, ela vai preparar o intestino, o duodeno, para receber esse quimo. Aí o que é que a secretina faz? A secretina, ela estimula o pâncreas, tá? A produzir e liberar o suco pancreático. Tá certo? Então a secretina, que é produzida pelo intestino, ela induz o pâncreas a injetar o suco pancreático no duodeno. Por quê? Porque o suco pancreático vai, além de digerir, obviamente, o quimo, juntamente com o suco entérico, mas o suco pancreático, ele também tem um pH muito básico, o que, de certa forma, neutraliza a acidez do quimo vindo do estômago. Então, o suco pancreático, de certa forma, prepara o duodeno para receber o quimo. Tendo em vista que o suco pancreático ele é básico. Tá? Já a colecistocinina, ela induz, tá, a contração da vesícula biliar, fazendo com que ela injete a bile no duodeno. Essa bile também vai preparar o duodeno. Tendo em vista que na bile tem sais biliares, tá? Para fazer com que, né, haja, de certa forma, uma neutralização do quimo, tá? E também vai auxiliar na emulsificação da gordura, tá certo? Então, né, essa bile, que é muito importante para a digestão, na quilificação, tá? Essa bile, ela é, de certa forma, né, estimulada pela colecistocinina. Tá bom? E, meus amores, por hora é só, tá? Espero que tenham gostado dessa aula aprofundada de sistema digestório, tá certo? Quero muito agradecer a presença de todos, tá bom? Se puder, né, tira um printzinho da tela, posta no story para fortalecer a nossa isolada, dá um likezinho aí no vídeo, tá certo? Beijão, tenha um excelente dia, uma excelente noite, sei lá, na hora que você estiver assistindo esse vídeo, e até a próxima aula. Valeu, galera. Beijo.